te contou sobre a dependência química. Famílias em dor e sofrimento. E apesar da dor, ainda há esperança. E aqui, nesta noite, eu estou com esse casal, Gilson e Odila, que são uma exceção, contando toda essa transformação de vida. E com certeza, você que chegou aqui hoje, essa história de transformação é para você. E quem sabe você chegou aqui hoje porque existe esperança apesar da dependência química. Você não é o que aconteceu com você, mas o que você decide se tornar. Seja bem-vindo ao Transformando-se com Paula Alessandra. Boa noite, maravilhosos. Como é bom tê-los aqui nessa noite. Qual a expectativa de vocês, Odila e Gilson? Estou falando o nome certo, né? Certinho. Sim. Olha, eu fiquei o dia todo te chamando de Gilmar. Meu Deus. É tudo com G, né? Bom, a expectativa, boa noite, primeiramente. A expectativa tá lá em cima, né? Acho que tem muita coisa, muito assunto legal que a gente vai poder abordar hoje a respeito da dependência química, né? Então, eu quero apresentar vocês a Odila, psicanalista, amigas, colegas. Tá pronto, mãozinha, não vai me deixar com vergonha, mãozinha. E também, aí já viu, já deu um branco, Gilson. Da Igreja Batista da Lagoinha, músico. Se apresenta, por favor, por gentileza. Então, eu sou o Gilson, tenho 45 anos, eu sou ministro de louvor na Lagoinha Global, aqui em Cabo Frio. Que honra recebê-los, que honra. E eu convidei essa família de uma forma muito especial, porque hoje trataremos de um assunto bem complexo, um assunto que muitas famílias enfrentam, que é a dependência química. E é importante pontuar que a dependência química não é apenas uso de entorpecentes, mas álcool, cigarro, e isso afeta as famílias de uma forma muito dolorosa e até silenciosa. O que fazer quando há na sua família membros ali que tem essa dor embutida, porque não é sobre o vício, não é isso, Odila? Não é só sobre o vício. Eu vou começar pela Odila, como profissional, ela vai pontuar como que é uma mente de um dependente químico. Boa noite. Em primeiro lugar, é um privilégio poder estar aqui. Sou muito grata por esse convite. E, através da nossa história de transformação, nós vamos abordar assuntos que são muito corriqueiros na família de quem vive a dependência química. A gente entende que são várias mudanças cerebrais que acontecem através do uso das substâncias, né? Primeiro de tudo, algumas conexões neurais, elas se acabam. Sim. Quanto mais a pessoa usa a substância, usa a droga, mais conexões neurais vão sendo exterminadas. Sim. E aí, o que ocorre no comportamento através disso? A perda da capacidade de decisão. Com o uso das drogas. Sim. As funções cognitivas são afetadas. Então, a pessoa passa a perder o prazer em coisas que anteriormente ela tinha esse prazer. Coisas simples que lhe davam prazer na vida, a pessoa passa a não ter mais esse prazer, porque as suas funções neurológicas são afetadas. Certo. A capacidade de foco, atenção, memória, isso tudo é afetado. Por quê? Existe uma perda de neurônios. E aí, cada vez mais vai se agravando conforme o uso vai aumentando. Mas a gente vai abordar isso tudo mais para frente. Perfeito. Eu eu confesso, por esse motivo que eu coloquei na minha introdução, a palavra esperança. Porque quando eu conheci vocês me deram esperança. Como profissional da saúde mental e entendendo o funcionamento de um cérebro, uma estrutura neural, a sua complexidade de uma estrutura de uma célula, a construção de um neurônio, não quero ser muito técnica aqui. Então, a partir disso, dessa desconstrução que um indivíduo, a partir do uso a longo prazo, porque tudo começa de uma forma muito inocente, não é isso? Sim. É Gilmar? Gilson. Isso é pegadinha da Paula. Pegadinha da Paula.
Então começa de uma forma sutil. Eu, por exemplo, quando eu falei para a Odila que mediante a dependência química eu tenho resistências de fato da cura, porque o adicto ele é dependente, o adicto. E a palavra adicto significa escravo. Se ele é escravo, ele não tem domínio, ele não tem controle, ou seja, ele vive a serviço do seu senhor, que é a droga. A droga comanda esse indivíduo. E eu passei literalmente na minha vida, porque a minha mãe é alcoólatra, os meus irmãos usuários, eu com 6, 7 anos de idade, a droga era muito latente e até natural. E na minha juventude, entre aspas, fiz tudo certinho, aceitei Jesus, fez tudo um processo, mas ainda assim eu casei com um dependente químico e foi 25 anos de um processo extremamente doloroso. A Odila falou a parte ali estrutural, como a mente do dependente químico, mas nada melhor do que o próprio que viveu isso, literalmente pode dizer como que deu início isso, começa a contar a sua origem, como que deu início ao acesso ao uso de entorpecentes. É claro que não começa já com as drogas, entre aspas, que tudo é droga, sem normalização, tudo é droga. Mas as pesadas, né, que são ditas pesadas, como que começou? Então, eu nasci numa cidadezinha, bem que tudo começou assim, vamos lá no começo do começo, né? Sim. Eu nasci numa cidade até bonita, fui criado numa cidadezinha pequena. Eu nasci em Petrópolis e fui criado num lugar chamado Fragoso, né? Fica em Magé. E eu fui criado naquele lugar ali. Eu tive uma infância assim bem muito pobre. Meu pai era pastor de uma Seu pai é pastor. Pastor de uma igreja, uma espécie de Assembleia de Deus misturada com Obra da Restauração. Em Casa da Benção, sabe? Era uma uma coisa muito pesada. O nome era Obra da Restauração. Sim. As mulheres usavam véu, né? Não podia se depilar, aquela coisa muito rígida, muito pesada. A televisão era pecado e tal. Eu fui criado muito um desenvolvimento muito rígido. Muito rígido. Então é importante vocês prestar atenção nisso, a questão que é um dos pontos importantes, a questão da rigidez. Isso. É muito importante vocês que estão ouvindo isso. Depois nós vamos chegar no consenso geral. Isso. Pode continuar. Eu fui criado assim, né? Então, muito pobrezinho na minha casa. Eu lembro que não tinha nem geladeira. Não tinha geladeira na nossa casa. E a gente passava por uns constrangimentos. Era muito calor, então tinha que pedir gelo na casa da vizinha, sabe? Ou água gelada e tal. E minha mãe colocava eu e meu irmão para fazer isso. A gente ia com uma vergonha danada, porque incomodava os outros. Às vezes as pessoas estavam com bom humor, às vezes não. Às vezes te dava uma resposta por você ser criança, né? Dava aquela, fala que não tem gelo não sei o que e tal. E a sua mãe é cristã também, como seu pai? Minha mãe é cristã, sabe? E minha mãe, ela é bem, sabe? Bem escura, igual a minha, assim, até mais um pouco. E cabelo áspero, né? Aquele cabelo crespo e tal. E por conta da igreja, ela não podia passar um produto no cabelo. Uau. Não podia. Então ela viveu essa prisão, né? Quantos filhos seus pais tiveram? 3 filhos. Sou do casamento deles, eu mais 2 irmãos, uma menina e um menino. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho. E aí, enfim, eu sei que no decorrer do tempo, minha mãe descobriu uma traição do meu pai, um adultério e tal, não sei o quê. E aí desgringolou a família, né? Minha mãe saiu da igreja porque ela se sentia muito mal, porque a família dela, parte de mãe, né? A família dela era pessoas, assim, muito de bagunça, de pagode, de samba e tal. Então, aquelas mulheres bonitas, negras, bonitas, bem tratadas e tal. E minha mãe não podia, por conta da igreja que oprimia e tal. Minha mãe parecia mais velha do que a minha avó, sabe? Parecia mais velha. Por conta da religiosidade. Por conta da religiosidade. E quando ela descobriu isso, ela achou que ela tinha... A traição tomou uma proporção muito grande, porque ela renegou a origem dela e foi seguir, né, o cristianismo. E aí meu pai, infelizmente, atraiu uma outra pessoa, então ela não quis mais saber de igreja. E tipo assim, ela se desviou, e no mesmo dia que ela se desviou, ela já foi no bar, já comprou um cigarro, já botou no dedo e foi fumar, e tipo assim, eu não estava acostumado a ver isso. Minha mãe já fumando e bebendo.
Enfim. E qual idade você tinha quando Eu houve tinha essa... 10 anos nessa idade. 10 anos já, assim, transição para adolescência. Isso. Uau, extremamente estrutural ali da personalidade. Da personalidade. Enfim, e aí eu comecei a transicionar, né, para adolescência. Aconteceram coisas ainda na minha infância aos 10 anos, né, que depois de muito tempo, agora depois da fase adulta, que eu fui entender, que eu fui ligar umas coisas com a outra. Com a outra, minha mãe e meu pai, eles levaram um parente meu para morar, né, na nossa casa, porque ele tinha sido expulso da casa dele e tal. E é um primo meu, e esse primo, ele abusou de mim na infância. Então você passou pelo abuso? Passei pelo abuso. Abuso sexual. E aí... E é normal falar pra você sabe que você tá ao vivo. Sim. Sim. É normal porque não me fere mais. Me causa um incômodozinho, mas já não dói mais. Sim. Né? E eu fiquei com muita revolta. Sim. Porque meu pai levou alguém para dentro da minha casa, né, e não me protegeu. Sim. Então, eu comecei a desenvolver uma agressividade ainda na infância. Eu comecei a brigar na escola e, sabe, eu era muito brigão. Mas o abuso aconteceu quando você tinha 10 anos de idade? Eu tinha 10 anos de idade. E então, assim, eu não era... Eu brigava na escola, mas eu não era aquele valentão. Sim. De pressionar os outros. Eu era o defensor dos nerds na época, né? Então eu arrumava briga para poder defender alguém. Mas eu estava sempre muito envolvido com briga. E eu tive muita dificuldade, porque eu sentia algumas coisas que eu não sabia o que estava sentindo. Eu comecei a ter pânico, eu comecei eu perdi a respiração, sabe? Eu não conseguia, parecia que tinha alguém no meu pescoço e eu não entendia o que era aquilo, eu não podia pedir ajuda. Ao mesmo tempo, eu tinha vergonha de falar com meu pai, com a minha mãe, eu não conseguia pedir socorro, sabe? E esse rapaz morava lá, por a gente ser muito pobrezinho. Sim. A gente dormia todo mundo no chão, no colchonete, né? E tal, e todo mundo junto. Então, aconteceram esses abusos assim. E aí eu fui desenvolvendo, minha mãe começou a beber muito, né? E quando eu tinha 13 anos, eu já sentava numa mesa de bar e bebia. 13 anos. Com 13 anos de idade. Eu já bebia cerveja, eu tomei meu primeiro porre, e aí eu gostei daquilo ali. Que é anestésico, né? Anestésico, e aí eu comecei a ver que aquilo ali me dava uma paz, sabe? Quando eu tava bebendo. Uma aparente. Isso. Quando eu bebia que eu ficava entorpecido, eu ficava, né, dava aquela tontura. Isso aos 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade. E a gente a família, né, parte de mãe muito festeiro. Então qualquer aniversário de criança lá não sei quantas caixas de cerveja. Então a gente bebia muito. E eu comecei a beber muito. E no dia que eu fiz... E depois passaram alguns anos, eu só na bebida, fumava escondido, cigarro. E quando eu fiz 15 anos, teve uma festa imensa. Meus pais fizeram para mim uma festa. Então, mesmo após a traição, ela perdoou e continuaram juntos. Continuou, só que ela nunca mais voltou para a igreja. Ainda hoje ela nunca mais voltou para a igreja. O impacto da traição foi tão profundo que Sim. afetou toda a família. Ela, na realidade, ameaçou, ela avisou ele, né, que a gente ainda era muito criança, e quando a minha irmã mais nova ficasse adulta, né, e que casasse, ela se separaria dele. E aconteceu isso. Quando a minha irmã se casou, ela se separou. Eles se separaram. Então, meus pais são separados. Dar uma pausa aqui, porque nós temos uma profissional, apesar de ser esposa, mas tem uma construção do processo aí, né? Uma família, aparentemente, mesmo com todas as demandas financeiras, mas eram felizes na medida das dificuldades, mas estavam estáveis. Com a ruptura dos pais, com a descoberta da traição, houve toda uma mudança familiar. Então, eu gostaria muito, Dira, que você pontuasse como é desenvolvido a dependência química, o desenvolvimento, porque a partir de alguém que sofre um abuso sexual, que vê a dor dos pais, que passa por toda essa dor, dificilmente alguém que lida com tanta dor vai conseguir
ver a vida como ela era antes. Não é mais a mesma coisa. E como trazer paz em meio a essa dor? Então, para quem está ouvindo aqui, vai ter acesso a esse podcast que ficará gravado, é importante entender que não é da noite para o dia. Não. O uso de um entorpecente não é da noite para o dia, há uma construção. E não é aconteceu, não. Existe toda essa construção. Me fala desse desenvolvimento da dependência química, partindo da história, apesar de ser esposa, mas eu tenho certeza que você consegue fazer essa divisão desse desenvolvimento até chegar ao ponto que vocês se conheceram e encontrou ele nessa situação. Sim. Primeiro a gente começa pela idade, né? Uhum. Ele tinha em torno de 10, não é isso? Isso. Uau. Em torno de 10 anos, então era uma criança. Exatamente. Ainda em desenvolvimento. Exatamente. Ainda não tinha capacidade para discernir o que estava acontecendo. Verdade. Então, a dependência química, ela é multifatorial. Uhum. É importante a gente ressaltar Me explica, isso. Aqui eu sou como... Vou explicar. Assim, são palavras difíceis. Eu entendo, mas quem vai ouvir, o que é multi? Vou explicar, o povo vai entender. Prometo. Tá. Multifatorial é que depende de vários fatores, não apenas de um. Assim como você falou, a dependência química não acontece do dia para a noite. Certo. Existem vários fatores que Exatamente. levam alguém a desenvolver. É uma fuga. Exatamente. Então, existem fatores genéticos e biológicos. Então, a gente vê muito caso de pessoas que têm o avô que foi dependente químico, e aí o pai também foi, e aí o filho desenvolve. Já são 3 gerações. 3. Então, a gente vê muitos casos assim. Tem a questão também ambiental. Se a pessoa mora num local onde o uso é comum, é naturalizado, consequentemente, ela acha que aquilo é normal e para ela tá tudo bem fazer, como porque o ambiente em que ela vive... Do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Isso, porque o ambiente que ela vive é um ambiente facilitador. Então, aquilo é algo normalizado, tá tudo bem. Certo. E aí, a gente vê no caso do Gilson que aconteceram inúmeras coisas. Que foi afetando esse indivíduo, direta e indiretamente. Exatamente, a questão do abuso. Ali, com certeza, houve muita sensação de incapacidade, de falta de proteção, porque quem colocou essa pessoa dentro de casa foi alguém que deveria me proteger, proteger a minha integridade. Verdade. Entende? Então, tem essa questão do abuso, a questão também da dificuldade financeira. Sim. Isso gera uma insegurança em todos os sentidos. Sim. Uma insegurança emocional, uma insegurança alimentar. Uau. Imagina o quanto é difícil para uma criança ver a sua despensa vazia e ela não sabe o que ela vai comer no dia seguinte. Sim, que dor. E algo que é tão comum para as pessoas ter uma água gelada como nós temos aqui, a nossa aguinha, eles não tinham. Então você percebe que... É verdade, pela ausência da geladeira. Sim, as necessidades básicas não eram supridas nessa infância. Uau, é verdade. Então tem muitos fatores aí no caso do Gilson. Que o Gilson é um milagre. Ser disfuncional. Sim. Uau, eu gostaria que você olhasse ali para a câmera, porque nós estamos batendo um bate-papo aqui, mas tem telespectadores que estão ouvindo a gente agora, provavelmente colocaram o link. É importante pontuar para quem está nos ouvindo hoje que é uma construção desse desvio de caráter. Mas o nosso tema hoje do podcast é importante frisar o que não te contaram sobre a dependência química. Então sempre vão pontuar, não faça, não use, mas não te direciona e coloca o dependente como se ele é o causador, que é uma escolha. Gostou? Então não é uma escolha. O dependente ele não escolhe usar, seja álcool, seja cigarro. Ali são sensações, é uma dor, é vulnerabilidade, é medo, é peso, até para ter um alívio. Então, quem olha para alguém que está nesse estado de vulnerabilidade, de calamidade, a gente olha com esse olhar
crítico. Como pôde chegar nesse estado? Como pôde fazer isso? Como pode estar fazendo, estar num bar numa hora dessa, ou numa biqueira, em uma situação de vulnerabilidade? Só olha, preste bastante atenção para que você entenda o que não te contaram sobre a dependência química. Que esse indivíduo ele foi colocado em inúmeras vulnerabilidades. E naquele momento ele não tem poder de decisão, de dizer não para aquilo, porque ele quer ter o alívio da dor. E ter o alívio da dor é o que faz com que ele se coloque nessa vulnerabilidade. Sim ou não? É verdade. É bem verdade. Então, vai aparecendo coisas que você experimenta e fala, poxa, isso aqui me ajuda. Sim. Na realidade está acabando com você, mas você acha que está te ajudando, porque quem já experimentou, eu acabei não falando, né? No meu aniversário de 15 anos, nessa festa enorme, foi me apresentado pode falar a substância? Pode falar Pode. Foi me apresentado a cocaína. Eu só bebia. Com 15 anos? Com 15 anos. Eu só bebia e fumava. E aí sim, cigarro escondido, né? Mas nesse aniversário foi me apresentado a cocaína, assim, por um grupo de parentes meus, né? Tios. Uau, a própria primos, família que deveria junto, proteger a questão do ambiente, né? No ambiente era normalizado a questão do uso dessas substâncias. E quantas famílias estão vivendo isso agora, nesse exato momento? É verdade. E que não sabem como sair. Mas tem esperança. Sim. O episódio de hoje é sobre esperança. É. Quando eu olhei, eu já fico emocionada, porque quem olha pro Gilson e pra Odila não imagina que passaram por tudo isso. Então, você que está aqui hoje, que não sabe o que fazer, que vai ver esse podcast, que talvez está com um copo de cerveja na mão, talvez está preparando uma tirinha ali para dar uma cafungada, uma maconha na mão, ou sofrendo, dizendo, eu não quero fazer uso disso. Como que eu quero, Deus, se tu existe, me tira dessa vida, não quero mais fazer uso dessas substâncias. É para isso que eu trouxe esse casal. Para que vocês entendam que a esperança está um homem recuperado, com a sua esposa lindíssima, no Ministério de Louvor, com filho. Isso. Servo de Deus. A esperança. Mãe, você que vai ver esse podcast, pai, você não sabe o que fazer com o teu filho. Só quem viveu a dependência, eu me emociono porque eu sei o que é esperar e não saber onde está. O que é tirar o dinheiro da conta, é pagar a dívida, fazer tudo para tirar essa pessoa desse estado e você se sentir impotente. É assim que a família se sente, impotente. Você tira a roupa do corpo para ajudar essa pessoa a sair desse estado, mas ela está tão envolvida assim, emocionalmente, fisicamente, o seu corpo se habituou com as circunstâncias. Então, ele não sabe o que fazer. Ele entra em desespero, em colapso mental. Então, esse programa é para você. Tem aqui, repete seu nome, porque eu estou Gilson. Gilson e Odila, para dizer para vocês que eles são a representação da esperança. Como eu já disse, eu não tinha esperança. E eles me deram esperança. E está aqui um casal, uma família recuperada, porque há esperança, sim. Após droga. Sim. Sim ou não? Sim, é verdade. Eu costumo dizer que quando eu escuto alguém que está nessa situação de dependência química, eu escuto a pessoa dizer que quer mudar, porque eu falei tanto isso. Você falou muito? Eu falei muito isso. Não, dessa vez eu vou sair dessa, eu vou mudar, eu vou fazer tudo direitinho. O que é que eu tenho que fazer? Me fala o que eu tenho que fazer, porque eu faço, eu vou sair e tal, não sei o quê. E aí chegou o momento que as pessoas... Eu repeti tanto isso, que quem estava ao meu redor, à minha volta, falava, ele está mentindo, é mentira, ele não quer. Ele não quer mudar, ele não quer sair. Ele fala uma coisa e ele faz tudo o contrário. Ele fala isso e ele volta. Daqui a pouco a gente procura ele sumiu, desaparece e ninguém sabe onde está. Todo mundo vai procurar. Então eu costumo dizer que quando alguém fala isso, que está na situação de dependência, que está um adicto, né? Quando ele fala que quer mudar, eu acredito. Você acredita? Eu acredito, porque todas as vezes que eu falei que eu queria mudar, eu queria mudar. De verdade. De verdade, mas eu não conseguia. E eu não sabia o motivo de eu não conseguir. Uau.
Eu cansei de subir o morro, de subir as favelas chorando, porque eu não queria ir, sabe? E pensando na minha casa, por que eu tô, meu Deus, porque eu não consigo me controlar, porque eu não consigo dizer não. Meu filho tá lá, eu tinha um filho já adolescente e tinha um pequenininho de 2 anos, 1 ano de idade. Foi quando eu recaí e... Então você teve várias recaídas. Passou por Muitas clínicas de reabilitação? 3 vezes. Eu fui internado 3 vezes. Uau, Sabe? É frustrante, né, Odila? Muito. Muito. É importante dizer, até pela visão sistêmica mesmo, né, que quando tem um membro da família vivendo a situação de dependência química, toda a família vive junto. Exatamente. A família é codependente. Sim, a família se torna codependente. Então, o que ninguém te contou sobre a dependência química são as dores, as lágrimas, a insegurança, a perda da confiança. E aí vem a importância da gente buscar conhecimento, não é verdade, Alessandra? Te chamei do segundo nome. Ai, amei. Que lindo! É importante a família buscar conhecimento, porque numa hora dessas em que o dependente diz que quer mudar, mas ele faz tudo ao contrário, a família não entende. Exatamente. Não entendem que já existem associações que ele fez à droga, né? E o sistema de recompensa que a gente tem no cérebro, né, que gera a dopamina e tal, já foi praticamente sequestrado e ele já não tem mais a capacidade. Não tem mais raciocínio. Não tem mais a capacidade de decidir. Foi roubado. Sim, exatamente. Então, quando a família busca conhecimento e entende a parte técnica, é importante mesmo. A família tem que estudar para família lidar com o dependente. Precisa, porque o sofrimento se torna menor. Sim, porque você acaba adquirindo ferramentas para lidar Exatamente. E colocar limite. E aumenta a nossa compaixão, porque a gente entende que a pessoa está sendo dominada por um sistema neuronal e ela vai seguir aquilo ali até que isso seja desfeito, né? E depois a gente vai falar sobre a questão dos tratamentos disponíveis, né? Mas a família precisa buscar conhecimento, até para impor limites, Paula. Sim. Porque nós precisamos ter compaixão, óbvio. Sim. Nós precisamos ter compaixão. Mas ter compaixão, amar, não quer dizer deixar as coisas deliberadamente funcionarem da forma Você que... conseguia falar não quando ele entrava Conseguia. a abstinência? Conseguia falar não. Conseguia. E uma característica muito comum do adicto é a manipulação. Terra. A manipulação, se a família não estiver buscando conhecimento, não entender sobre o que está acontecendo ali, o que é realmente a dependência química, o que causa no cérebro, qual o comportamento que é alterado, enfim, a família vai ceder. Perde tudo, vende carro, ceder. Dá tudo. Porque ele acaba levando tudo para fazer uso da droga. O adicto vai chegar em casa, vai dizer que tem alguém na esquina esperando ele para matar se ele não for levar o dinheiro para pagar. A família entra e não quer perder. A família assume esse lugar de responsabilidade que deveria ser do adicto. Sim. Então, aí a gente percebe, ainda estamos falando da visão sistêmica, que a família vira uma bagunça. Sim. Os lugares Sim. são trocados. Sim. Porque cada um membro da família tem o seu lugar no sistema. Sim. E quando existe uma troca de posição, o sistema se enfraquece. Eu gostei dessa troca de posição. Se o adicto manipula a família para realizar o desejo dele, ou seja, tirar o dinheiro do banco, vender um carro, deixar levar os objetos da casa, quais papéis que estão sendo trocados aí? Então, no meu caso, por exemplo, né? Eu acabava, às vezes, em determinadas situações, me colocando como mãe dele. A esposa cuidadora. A salvadora. A salvadora. O arquétipo da salvadora. Perfeito. Sim. E aí, o que acontece? Eu acabo contribuindo para que ele não tenha autorresponsabilidade. Exatamente. Então, eu vou retroalimentando aquele comportamento dele e aí ele cada vez mais vai usar da manipulação, porque ele sabe que ele consegue. Uau. Entende? Então, quando a família tem firmeza,
e entende o seu lugar no sistema, a gente consegue viver de uma forma mais leve a dependência química. Até porque são indivíduos independentes. Sim. Estando na função da esposa, ela sabe que o direito dela é ser protegida. Exatamente. Ser resguardada. Então, se eu estou vulnerável nesse relacionamento e a função do homem está sendo negligenciada, então cabe ela a recuar e deixar que esse homem pense em toda a dor que ele está causando a essa família. Já vamos começar, já vou transicionar agora para o comercial. E eu gostaria que você, ao entrar no comercial, agora você, assim, resposta rápida, e eu quero saber quando vocês se conheceram, e vamos chegar naquela experiência que você falou, dois pontos importantes que nós conversamos, que eu queria colocar aqui, mas, assim, para entrarmos no comercial, quando você percebeu que precisava de ajuda, Gilson? Então, eu percebi que eu precisava de ajuda quando eu tentei dar um tempo e não consegui. Mas assim, quando você tentou, porque o adicto, ele tem uma percepção que ele para a hora que ele quiser. Isso aí. Eu vivia naquela, não, isso aqui, eu faço isso aqui, mas isso aqui não me faz. O dinheiro e não sei o que, papapá. Quando eu percebi que eu tava muito, que eu já comecei a usar todos os dias... Não ficava sem. Aí eu falei, eu vou parar um pouquinho, porque eu tô gastando dinheiro que não era para eu gastar. Eu tenho um filho pequeno, então não sei o quê. E eu não consegui. Então, aí eu dos falei, 15 anos, não, dos 9, não é isso? Que começou, não, dos 10 que começou o álcool, o cigarro. Isso. E com 15 começou a cocaína. E com 15 a cocaína. E nessa fase, qual idade você estava? Quando você percebeu que você não conseguia Quando eu percebi que eu não conseguia parar, eu tava com 20... Uau! Eu tava com 30 anos. Repete. Com 30 anos. Odila, de 15 anos se passaram. É. Uau! Sim. Eu não usava assim de 15 anos até os 30 todo dia. Sim, não. mas foi gradativamente. Ciclos, né? Eu parava um pouquinho e daqui a pouco eu recaía. Aí eu parava um pouquinho, ficava 3 meses, aí eu recaía. Não sou viciado, eu fico 3 meses sem usar droga. E daqui a pouco ficava 6. Usando para recompensar. Na igreja. Estando na igreja. Cantando. Uau. Regendo um coral na igreja. Orando. Vendo o fogo cair nos montes. Vivendo experiência espiritual. Isso. E daqui a pouco, 7 meses, uma recaída. E, tipo assim, cada recaída eu ficava 2 dias sem voltar para casa. Uau. Né? E Odila ainda não conhecia, ainda não era terapeuta, ainda não sabia, nunca tinha lidado com uma dependência química dessa forma. Então ela ficava quietinha, sim, com vergonha de falar na igreja, e eu não vou contar, sério, porque a gente liderava grupo de jovens. Então, você estava numa liderança vivendo a dependência química na sua casa. Meu Deus, vamos para os comerciais e vamos voltar para a segunda parte, que essa parte aqui vai ser... Eu já estou chorando horrores. Imagine a segunda parte. Vamos para o comercial. Mulheres, você sabe, quando eu estou por aqui é para contar novidades. Aqui eu tô achando que é mais uma novidade, mais uma parceria. Eu não estou te ouvindo, tá, Rômulo? Como que tá o áudio? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Estou aqui livrar e personalizado, sabe por quê? Segunda-feira no RCI Transformando-se com Paulo Alessandra, estarei contando a história, como nasceu
A Brai personalizado com uma história de transformar a sua vida. Não é isso, né? É isso mesmo, onde que eu comecei com uma tábua de carne e um estilete, hoje eu tenho a minha loja pela honra e glória do Senhor. Não perca, segunda-feira, o nosso podcast da Paula Alessandra. E vai ser transmitido aonde? No YouTube e no Instagram ao vivo, tanto na minha rede social quanto na dela. Vai ser uma live ao vivo. Então você tem que se inscrever no canal Psicoterapeuta Paula Alessandra. O que você está esperando para se inscrever? Eu quero que você fale, quero dizer para vocês que Brai, ela prepara todos os meus materiais para as edições, minhas apostilas, que eu trabalho na clínica, nas edições, aquela lembrancinha que eu vou colocar aqui para você no vídeo, que ela preparou, que as mulheres amaram. Então eu quero que você fale mais do seu material. É isso mesmo. Eu me dedico muito ao que eu faço, né? Eu sempre faço com muito amor, com muito carinho. Acho que esse é o meu diferencial. Eu não viso só números, valores, entendeu? Eu vejo que o cliente, ele mais ou menos quer, e dentro disso eu apresento o que eu posso oferecer para eles. E graças a Deus estamos aí, já fechamos 2 parcerias em 2 edições, e a 10ª tá vindo por aí, não perca, porque tem novidade também. E eu soube que essa última teve até briga aí pelos mimos. E se você não conhece meu trabalho, vem. Vou deixar aqui o Instagram dela, mas ó, correndo, vamos Brai, correndo, porque você tem que se inscrever no canal Psicoterapeuta Paula Alessandra, se inscreva. Gente, isso aqui não é um quarto de bagunça, não, filha. Aqui é um quarto de sonhos, de sonho. O que você pretende fazer? Então, aqui vai ser uma nova sala de atendimento e a gente vai... Pode pegar? Olha. Ela tá querendo meu lugar, gente. Ela não vai pegar meu lugar. Aqui vai ser uma sala de atendimento e eu pretendo trabalhar com terapia capilar também. Terapia capilar principalmente para as pessoas, né? Que eu falo assim, eu boto muita trança, assim, eu quero cuidar do meu cabelo, porque se todo lugar que vai, as pessoas, eu só quero colocar trança. Não, eu quero um diferencial, eu quero cuidar do seu cabelo também, quero desenvolver ele. Mulheres, você sabe, quando eu estou por aqui é para contar novidades. Aqui é mais uma novidade, mais uma parceria. Gente, isso aqui não é um quarto de bagunça, não, filha. Aqui é um quarto de sonhos, de sonho. O que você pretende fazer? Então, aqui vai ser uma nova sala de atendimento e a gente vai... Pode pegar? Olha. Ela tá querendo meu lugar, gente. Ela não vai pegar meu lugar. Aqui vai ser uma sala de atendimento e eu pretendo trabalhar com terapia capilar também. Terapia capilar principalmente para as pessoas, né? Que eu falo assim, eu boto muita trança, assim, eu quero cuidar do meu cabelo, porque se todo lugar que vai, as pessoas, eu só quero colocar trança. Não, eu quero um diferencial, eu quero cuidar do seu cabelo também, quero desenvolver ele. Mulheres, você sabe quando... Estamos de volta, estou aqui com meu rascunhozinho, porque você sabe, é a vida. Mas eu tenho muitas novidades. E aí, vocês estão gostando da história do Gilson e da Odila? Eu ia falar Osana, tá vendo? É porque eu tô focando no Carioca Beauty. Tá, obrigado, vocês são maravilhosos. Eu sei que eu dou trabalho, mas eu sou gente boa. Gente, eu fiz questão de dar uma pausa aqui para falar da minha nova parceira, Cíntia, transista da Carioca Beauty, falei linda, e eu mostrei aí o espaço para vocês, aonde ela está preparando algo muito especial. Ela não quer apenas deixar você linda com as tranças, com os cabelos maravilhosos das afrodescendentes, lembrando que não é só afrodescendente, é para todas que quiserem embelezar, mas ela está preparando um espaço para tratamento dos cabelos, e ela vai ali usar a terapia capilar, massagem ucraniana. Tô
só falando aqui tudo que vai ter nesse espaço. Mas todo esse tratamento, mulher, para você continuar cuidando da raiz do seu cabelo, do seu couro cabeludo. Não é só lá fazer trança e ir embora, é tratar. Porque quando o seu cabelo está tratado, a trança também vai brilhar muito mais, vai ser melhor para a transista, deixar você ainda mais linda. Então, mulheres, investem em você. É próximo à rodoviária, a Cíntia é maravilhosa, acolhedora, ela vai estar sempre aqui comigo, ela vai estar sempre nas minhas mídias sociais, então conheça lá o espaço dela, vou deixar aqui o link também para você, tá? Claro que o link vai ser no Stories, tá? Porque eu tô aqui com a minha produtora também gravando. O link no Stories para você acessar o Instagram dela e conhecer o espaço dela, que é maravilhoso, e contratar os serviços dela, porque ela quer preparar um espaço maravilhoso, não apenas para fazer as tranças, mas também para o tratamento capilar, tá bom? Então, se prepare, porque tem muita novidade, eu vou acompanhar ela em todo o processo. Eu tô amando as minhas parceiras. Por quê? Qual o meu propósito com a terapia aqui com Transformando-se com Paula Alessandra? Começa o tratamento das emoções, tem um tratamento estético, tratamento corporal, porque não é só tratar das emoções, é todo um processo de saúde emocional. E para isso que eu estou aqui divulgando sempre as minhas parceiras. Voltei para vocês. É muita novidade. Muita novidade, né? Como que é contar a sua história, Gilson? Como que está sendo para você essa experiência? Falar para cada telespectador todo esse impacto que você viveu emocional, porque eu vejo isso, você sendo condicionado a ser quem você foi. Sim. Mas é importante, eu amo falar essa frase. Nós não somos o que fizeram conosco, mas aquilo que você decide. E para isso entrou ela é linda, não é? Linda. Fala a verdade. Entrou a lindíssima Odila, que ela tá ali, os olhos dela. Olha ali, gente. Seria se o câmera vai poder olhar? Os olhos dela tá brilhando. Ele tá falando assim, eu tenho orgulho. Porque só um familiar, a esposa, por exemplo, sabe como é conviver com o dependente, todo o sofrimento, porque a esposa sofre, o filho sofre, o cônjuge sofre. Quando vocês se conheceram e quando você descobriu que ele tinha dependência? Muitas perguntas. Nós nos conhecemos, eu tinha 14 anos, eu tenho 42. Alguém pode fazer essa conta aí? 45. Mas quando você conheceu... Eu tinha 16 para 17. E ela 14 anos, duas crianças. Eu 14 anos, sim. Mas de casados nós temos 19 anos. Então, uau, com 14 anos, mas você, quando conheceu, você já sabia que ele bebia, sabia a história dele familiar, só viu os olhos pretinhos lindos dele. Sim. Com todo respeito. Com todo respeito. Olhou pros olhinhos e falou, meu Deus, o amor da minha vida. A realidade fui eu que achei ela, né? Eu fui encontrada. Ele é um garantia. Meu povo. Uma história bem... Eu posso contar? Ele gosta de falar, né? Deixa... que só tem poucos minutos, né? Vai ser Acelera. Rapidinho. Vai ser rapidinho. Você não tá deixando meu pai continuava pastoreando uma outra igreja agora, uma Assembleia de Deus, e ela era ovelha do meu pai. Sério? Eu naquela adolescência, assim, aí eu já tava atribulado, tava naquela adolescência mesmo. Se você quiser aproximar já um pouquinho do microfone, foi pode, ótimo. Eu já tava naquela adolescência, assim, rebelde mesmo, né? Sério, Odila? Você já olhava pra ele, Odila? Não, ela não sabia. Não, eu não conhecia ainda. Ele me viu na TV. Vai. Como assim? Fala rápido, ela era cantora na igreja, né? Ela cantava na igreja do meu pai. E aí um dia meu pai chegou... Ainda? Ainda sou. Você cantou na TV, ele te viu? Conta, amor. Isso, ela... Eu tô com uma famosa aqui, eu não sabia. Foi no meu batismo. Eu vou contar que ele tá demorando muito, então deixa eu contar. A melancólica entrou em ação. Entra, melancólica. E eu, então, dois sanguíneos juntos, você tá penando, né? Estou. Povo, eu preciso falar. Ó, lembrando que fala. Os sanguíneos são os temperamentos. Tem o colérico, o melancólico, o fleumático e... Melancólico. O sanguíneo é o alegre da história. O colérico é aquele que diz, eu não tô aqui, ninguém faz nada. O fleumático é a cara de paisagem, tá tudo bem. E o melancólico?
O melancólico é mais introvertido, é mais na dele, espera a hora de falar. Se ninguém deixar falar, ele não fala. É difícil, dois sanguíneos. Só que a energia dos sanguíneos me afetou aqui agora. Então ele te viu cantando. Ele me viu, na verdade, no batismo. Lembra das... Ai, vamos denunciar a nossa cidade, mas a gente já falou também, né? Fita, lembra aquelas fitas? Então, eu estava sendo batizada, o pai dele, que era meu pastor, levou para casa a fita do batismo e ele me viu na fita sendo batizada. Ai, meu Deus, fita, essa geração de hoje nem sabe o que é isso. Que legal! E aí, o que você falou? Era fita cassete, né? Fita cassete. Fita cassete. Aí você falou que gostei dessa menina, vou pra igreja e vou conquistar ela. Que é muito normal, gostei né? Gostei dessa ovelhinha sua aí, pai. Ele, não tem isso aqui não sei o que. Mas se tu quiser, ela canta lá na igreja. Aí eu fui lá ver ela cantar. Sério? Olha a felicidade. Ele me viu cantando, aí ele nunca mais quis sair da igreja, né? Teve Aí ela me encantou com o canto dela. Não, você é linda, Odília, esse sorriso, então, obrigada. poxa. E aí vocês se conheceram, você nem imaginava desse histórico familiar. Não. Por isso que é importante, claro, Deus tinha um propósito na vida de vocês. Mas, assim, para jovens que estão solteiras nesse momento, eu sei que Deus tem propósito. Não há Sim. pessoas perfeitas, certo? Mas para jovens que vão se relacionar, é importante você conhecer o histórico desta família. Os valores desse rapaz, fazer perguntas difíceis. Não é porque ele está na igreja que ele não tem acesso a entorpecente. Então, ele se converteu, mas ele tem uma história antes. Não romantize a igreja, que dentro da igreja tem pessoas que estão perfeitas lá, não. Ali tem seres humanos. Então, ele já tinha experiências ali com álcool, com cigarro, mas Odília não sabia. Então, ele tinha que perguntar aí, você já bebeu? Você já fumou? Você já teve acesso disso? Como que é a tua história? Como que é o teu pai? Como que é a tua mãe? E outra coisa, gente, sem beijo, sem pegar na mão. Por quê? Porque quando você vai se relacionar com alguém, você vai ficar demente. E aí você não vai ter senso crítico. Depois que você está envolvido emocionalmente, blau, blau. Então você, jovem, que começar a se relacionar, gostou do baterista, vai fazer a pesquisa. Ele era baterista! Olha o revelamento aqui nessa noite. Gostou do baterista? Vai saber da vida dele. Mas, Paula, então, eu não sabia desse histórico em relação à dependência química, certo. Mas ele tinha alguns episódios, né, como certo. ele falou, de bebida. Uhum. Isso aí eu sabia, mas era assim, Você sabia, de 1 em 1 ano, mais ou menos Mas isso assim. no namoro ou no casamento? No namoro, eu fui descobrindo a questão da bebida. Uau, Odília. Em relação à cocaína, né, que foi quando já estava mais avançado, isso desencadeou, na verdade, depois que a gente casou, que isso teve mais potência, não foi? E isso é importante a gente ressaltar também, porque às vezes acontece alguma coisa em que a pessoa não tem recursos emocionais para lidar com aquilo ali. Sim. E o peso da responsabilidade, se ela já tiver uma predisposição... Sim. vai encaminhar ela para se afundar ainda mais nos vícios. E foi o que aconteceu com ele. Ele usava de forma esporádica. Depois que a gente casou, que a gente teve o nosso filho, a responsabilidade pesou. Sim, é importante falar sobre isso. E aí não existia recursos emocionais para isso. Por quê? Ele já contou o histórico da família, era uma família disfuncional. Então, talvez a cobrança inconsciente, né? Eu não posso repetir o que os meus pais fizeram. E repete. Eu não posso repetir o contexto familiar em que eu vivi. E aí, esse peso numa pessoa que não tem estrutura emocional vai levá-la a fazer coisas erradas. E no caso dele, já existia a predisposição, já tinha experimentado as drogas e foi aonde... Uau. ele se afundou. E aí, Sim. onde passou pelas internações, né? E passou por 2 internações. E como que foi essas clínicas que você se internou? Fora a última, nós vamos focar na última já por conta do horário. E como foi a sua experiência de transformação? Pode falar, Odília, agora é a sua vez, tá? Sim. Ele passou por 3 clínicas, na verdade. As 2 primeiras
Foram 3, né? Mas essas clínicas foi você pedindo ajuda? Foram ele pedindo ajuda? Essas clínicas? Ou foi pressão da família? Não. A primeira, eu acredito que foi mais a gente conversando e tal, e entendendo juntos a necessidade. Certo. E aí eu consegui um local para ele internar, internou, mas ficou alguns meses lá. 4 meses lá. E quando saiu, teve recaídas e aí depois internou novamente. Mas era sempre essa tentativa, né, de eu quero sair, agora eu tô decidido. Agora eu vou fazer tudo diferente. Existia o desejo, mas não existia a estrutura interna para sustentar esse desejo. Até porque as 2 primeiras clínicas que ele passou, e aqui eu não estou desmerecendo as clínicas, porque eu acredito que nesse momento todo tipo de ajuda é válido. Claro. Desde que não quebre princípios, né? Todo tipo de ajuda é válido. Só que nesses lugares não existia um tratamento multidisciplinar, Sim. o que é importante para a dependência química. O tratamento multidisciplinar, para quem não sabe, é um tratamento com vários profissionais. Sim. Psiquiatra, terapeuta, enfim. Até a alimentação influencia Também. no humor, no comportamento do adicto. Então, nessas 2 primeiras clínicas, não existia esse apoio. Era somente a parte espiritual. E aqui nós também não estamos desmerecendo a parte espiritual, porque a espiritualidade é muito importante no processo de recuperação, porém, ela não anula o autoconhecimento. O autoconhecimento e o tratamento das outras áreas profissionais. Do psiquiatra, porque em alguns momentos é necessário introduzir o uso de medicamentos. Sim. Porque o cérebro já foi condicionado ao uso daquela substância. Sim. Então, quando retira, é onde vem a fissura, onde vem a abstinência. Então, os medicamentos aliviam um pouco esse sofrimento por ausência dessa substância e ajudam na fase de desintoxicação. Que a gente sabe que não é rápido. Não, é 3 meses e também no mínimo. Não existe um tempo específico determinado para toda pessoa, porque nós somos indivíduos. Então, cada um responde ao tratamento de uma forma específica. Para uns vai demorar mais, para outros vai demorar menos, né? E aí essas 2 clínicas não tinham esse suporte emocional, enfim. E a última tinha esse suporte. Eu quero que agora, para a gente já encaminhar para o final, você conta a sua experiência de realmente, de fato, de transformação na sua vida, né? Gostaria que você falasse, mas é importante pontuar, porque a nossa função aqui é informar. Sim. Eu sou cristã, pastoreei, hoje eu estou isenta do pastoreio, mas eu tenho autoridade espiritual, eu tenho autoridade como vivência pessoal na minha família de origem, ou seja, os meus pais, os meus irmãos que morreram por conta das drogas, perdi praticamente 80% da minha família, eu sou uma sobrevivente. E hoje, graças a Deus, a 3ª geração pode estar comigo hoje aqui no estúdio falando de transformação, mas a minha realidade não foi essa. Então tem o que você precisa entender que uma clínica cristã, eu tenho autoridade para falar sobre isso. Uma clínica cristã que acredita totalmente na oração e no jejum e na leitura da palavra é suficiente para reabilitar esse indivíduo? Não é. Existe toda uma história de dor, como já foi pontuado aqui, o abuso, o excesso de álcool, a disfunção familiar, a traição, a rejeição, o abandono. Esse indivíduo não tem estrutura biológica para lidar com a dor. Seu cérebro não tem recursos. Então, a clínica apenas na oração não resolve. Nós somos espírito, nós somos alma, nós somos corpo, nós somos relacionamentos. Quando você ora, você dá um alívio para a dor. Mas agora você tem que acessar e resignificar a dor. E ter apoio
ter um apoio. Sozinho o indivíduo não consegue. Então, é toda uma estrutura. Família, espiritualidade, tratamento, tá? Fisiológico, academia, alimentação, todo um processo para que esse indivíduo possa se restabilizar. E é muito importante você entender que o adicto, ele sempre vai ter essa demanda, ele vai ter que vigiar um dia de cada vez, nunca achar que ele é o super-homem e não vai viver aquilo novamente, todo o tempo sendo prudente para não ter acesso novamente, porque a sua célula ela vai reconhecer novamente essa substância e vai desejar, e quando desejar vai ser algo muito mais profundo. Mas você não é o que aconteceu, ok? E nós estamos aqui para contar para você o que não te contaram sobre a dependência química. E agora essa história de milagre, conta pra gente finalizar e depois a Odila vai trazer uma mensagem pra gente. Como foi essa história? Então, eu cheguei no fundo do poço a ponto de um dia eu estava numa determinada comunidade, eu já estava ali há uns 3 dias, né, sem casa, a gente chama de internado. Eu estava internado naquela comunidade, só usando drogas, e acabou que eu decidi me suicidar naquele dia. Quando acabar essa droga aqui, eu vou, né, tirar minha vida. E já estava decidido, e um pouco antes de acabar a droga que eu estava, chegou uma pessoa, né, de lá da comunidade, com uma arma, com um fuzil atravessado, e essa pessoa pregou para mim. Essa pessoa disse que Jesus me amava, que tinha um plano na minha vida e que aquilo ali não era para mim, que o inimigo estava tentando ceifar a minha vida, mas que eu não tinha nascido para aquilo, que eu tinha nascido para ser um homem de Deus, um pastor e tal. E esse cara começou a pregar e eu não entendia porque ele estava falando aquilo comigo, se era na realidade uma pessoa, ou se era um anjo, ou se era coisa da minha cabeça, da coisa da droga, ou se era... Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu entendi, no final, eu falei, cara, você tem noção do que você está falando para mim? Você está falando isso? Ele falou, eu tô falando isso, Jesus te ama e tal. E aí eu decidi voltar para casa e tentar mais uma vez. Joguei um pouco de droga que eu estava fora. Prometi a ele que eu melhoraria e que voltaria depois para dar um abraço. Ele falou, vai e eu vou te esperar para você me abraçar quando você estiver bem, quando você estiver limpo. E aí eu fui para essa última clínica multidisciplinar. Essa clínica tinha, né, os profissionais de saúde mental, tinha academia. Então você fez terapia? Fiz terapia todos os dias. Exercício físico. Eu quero aqui agradecer, não sei se vai chegar até ele, mas agradecer um psicólogo chamado Eduardo, doutor Eduardo. Esse cara, ele era psicanalista. Eu acho que todo mundo que tá nessa situação de drogadição precisa passar por um psicanalista, e se for um psicólogo ele precisa abordar a psicanálise, porque é aquilo que a gente acabou de falar aqui, a droga não é porque o cara tá sem vergonha, muita gente não entende, fala, ele não tem mais vergonha na cara, isso aí é safadeza, isso aí é falta de caráter e tal, não sei o quê, e vai muito além disso. E esse doutor, ele me tratou. Quanto tempo de tratamento? Foram 8 meses. E quanto tempo que você está limpo? São 11 anos. Ai, que sorriso, isso não tem preço. 11 anos limpo. Graças a Deus primeiro, graças a minha esposa que nunca desistiu de mim, minha sogra e meu falecido sogro foram pessoas que acreditaram em mim quando eu mesmo já não acreditava mais. Enfim, a família é muito importante, Eu fico emocionado, não é de tristeza, não. É porque Deus foi muito bom comigo. E eu quero dizer para você, cara, que tá pensando em tirar a sua vida, para você que acha que Deus te esqueceu, para você que já ministrou no altar, para você que perdeu tudo, perdeu sua casa, seu emprego, sua família e agora tá pensando em dar cabo da sua vida, eu digo para você que há uma chance. Deus, ele te ama, ele quer te livrar, te libertar como ele fez comigo. Eu sei que de repente você não acredita, você já tentou milhões de vezes e não conseguiu, mas eu quero te dizer que se você realmente colocar Deus no propósito da sua vida,
e pedir ajuda e decidir que você vai sair daí, você tem chance, você vai sair. Porque Deus, ele fez comigo. Ele fez comigo. Deus, ele vai dar um jeito, ele vai colocar pessoas que vai te ajudar. Eu tenho isso para dizer para você porque Deus colocou uma família maravilhosa na minha vida. Pessoas, amizades que me ajudaram. Odila, o que nunca te falaram sobre a dependência química para a gente finalizar? É difícil agora. Sim, é difícil resumir. Mas o que nunca te falaram é que mesmo em meio à dor, existe esperança. Uau! Talvez por saber que a dependência química, como a Organização Mundial de Saúde diz, é uma doença crônica, você já perdeu a esperança. Mas não é mágica, não é um caminho fácil, não é do dia para a noite, mas procurando a ajuda de profissionais qualificados e se apegando a Deus, aquele que nos criou, a sua imagem e semelhança. O nosso Deus é um Deus perfeito, nele não habita enfermidade. E se nele não habita enfermidade, nós temos autoridade também para repreender toda a enfermidade que nós possamos passar durante essa vida aqui na Terra. Então, você tem autoridade para isso. Você tem autoridade para declarar cura sobre você, se você está vivendo essa situação. Você tem autoridade para declarar cura sobre um familiar teu que esteja vivendo essa situação. E, além disso, existem recursos humanos. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Nós fazemos o natural. Nós buscamos estratégias humanas e Deus entra com o sobrenatural. Então, não seja negligente. Procure ajuda, não fique com vergonha. Vergonha é permanecer na situação. Talvez você precise de um ato de humildade. Saia da negação. Saia da negação. Enquanto você estiver na negação, eu consigo controlar, eu não sou viciado, eu não sou adicto, eu não dependo dessa substância, você não vai conseguir sair. Então, o maior ato de coragem que você pode ter nesse momento é reconhecer que você precisa de ajuda. Vou finalizar, quero que você coloque a mão aqui de ato simbólico. Coloca a mão aqui, Odila. Olha, para a gente finalizar essa noite, nesse ato simbólico. Vamos nós três juntos. Se precisar, pede ajuda. 1, 2, 3. Se precisar, peça ajuda. O que nunca te contaram sobre a dependência química, que pode sim uma família ser restaurada. Aqui, o Gilson e a sua esposa, Odila, são provas vivas disso. Se você quer conhecer mais o ministério deles, eles congregam na Igreja Batista da Lagoinha, no Caiçara. Vai lá. Parque Burle. Isso, pode falar aí. No Caiçara, Parque Burle. Parque Burle. Fala o endereço, amor. O endereço é Rua 25, número 152. E estamos aqui por você. Nos procure nas redes sociais, Paula Alessandra. Odila Silva Psi. Gilson Santos. E nós estamos aqui para te ajudar. Boa noite, Deus abençoe e até a próxima segunda-feira. Deus abençoe. E eles foram bondosos, tá? Porque eles deixaram a gente passar da hora.